Sejam novamente muito bem-vindos, agradecemos pela presença e participação. Também os agradecimentos aos nossos patrocinadores, nesse momento também a Empire Capital e também a Guepardo Investimentos. E já para dar início a esta atividade, convidamos nosso moderador, Marcelo Akiyama, representando aqui a APPLAN. Marcelo, que é chefe de gabinete do IPLAN em São Paulo. E vamos receber o nosso palestrante, o Roberto Esteves, da Guepardo Investimentos, e também o apoio e participação da Empire Capital nesse momento, trazendo aqui a última atividade, o último painel do primeiro dia do nosso 17º encontro. Para dar as boas-vindas a todos, convidamos Marcelo Akiyama. Boa tarde, muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o Roberto de Magalhães Esteves, né, para nos falar sobre investimento nos segmentos de renda variável. Ler o breve currículo do nosso palestrante. Pedir licença. Roberto formou-se em administração de empresas na GV São Paulo, trabalhou como cogestor do fundo de multimercado da Votorantim Asset até 2009, quando se juntou à Guepardo. Inicialmente trabalhou como diretor operacional por 5 anos, se tornando diretor de análise por 2, e finalmente como diretor de RI, cargo que ocupa até o momento. Seja bem-vindo, Roberto, muito obrigado pela sua participação. A palavra é sua. E eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Fiquei intrigado aqui, por que Guepardo? Obrigado primeiro pelo convite, né? Obrigado pessoal da Empire por ter me convidado para vir poder apresentar os fundos para vocês, pessoal. Na verdade, Guepardo, obviamente, é o animal e é o animal mais rápido, né, da Terra. Então, até para mostrar agilidade, que acho que os investimentos eles têm que ter uma visão de longo prazo, mas você tem que ser ágil também para tomar as decisões de uma forma mais eficiente, comprar quando está caindo, vender quando está subindo. Então, tem que ter uma agilidade, não pode ficar sentado em cima só esperando. Ótimo, muito obrigado. Abrindo as perguntas, né, antes da palestra. Mas, tranquilo. perdão, a palavra é sua, Roberto. Primeiro, o pessoal da esquerda aí, ó, depois eu vou fazer um sorteio só com o pessoal do meio, tá? Que parece turma do fundão. Foi todo mundo sentar para a esquerda ali. Eu gosto do pessoal mais juntinho, assim, para dar aquele calor humano. Muitos de vocês já devem conhecer o fundo, né? Na verdade, eu trouxe aqui não só... Vou ficar de pé, tá? Prefiro. Não só o fundo principal que vocês conhecem, né, que é o Institucional FICFIA, que é o nosso fundo mais antigo, né, junto com o Guepardo CFICFIA, que é esse histórico aqui super longo, né, de mais de 23 anos de história, quanto também um produto que a gente desenvolveu junto com o pessoal da Empire, que é um fundo de dividendos. Então, eu vou falar, né, principalmente da nossa estratégia, e a estratégia acaba combinando com os dois produtos, né, tanto o meu Institucional FICFIA, que é o nosso carro-chefe, quanto esse fundo novo que a gente abriu esse ano, que aí são as mesmas empresas, só que focada na parte de dividendo dessas empresas. Então, primeiro explicar, né, da onde veio a gestora, né, da onde que nasceu a Guepardo. Eu acho que esse é um diferencial muito importante que as pessoas têm que ver quando escolhem um fundo, principalmente de uma gestora independente, né. A gestora nasceu lá atrás, em 2001, por um simples motivo. O gestor, que é o mesmo até hoje, né, isso também é um outro foco importante de comentário, que é uma gestora que tem um gestor já há 23 anos e a gente nunca ficou mudando gestor. Ela nasceu lá atrás por um simples motivo. Ele queria postergar imposto. Diferente de vocês, a RPPS, né, que não tem pagamento de imposto quando faz o resgate, as pessoas físicas, obviamente, tem que pagar 15% quando resgata ou tem que pagar 15% quando vende uma ação, né, paga no mês seguinte. A partir do momento que você coloca dentro do fundo, você tem um diferimento de imposto. Você só vai pagar o imposto quando você faz o resgate daquele fundo. Então, qual que foi a cabeça do gestor lá atrás? Ele, super moleque, ele com 21 anos de idade na época, ele via diversas oportunidades na Bolsa, né? Ele teve como mentor dele o Luiz Alves Pais de Barros, que muitos de vocês devem conhecer do Fundo Alasca, foi tio dele, né? Então, ele com 17 anos começou a encher o saco do tio, que queria entender o que o tio estava fazendo, então, super mérito do Otávio ter essa visão lá atrás. E ele entendeu e viu quão barato estavam as ações naquela época, e ele falou, eu preciso investir, eu preciso arranjar dinheiro, eu preciso fabricar dinheiro. Aí ele negociou com o pai, né? Ele estudava em faculdade privada em São Paulo, ele negociou com o pai e falou, pai, me dá todo o que você for pagar de mensalidade, me traz a valor presente para hoje.
dos 4 anos de faculdade. Foi, eu quero agora. Me dá. E o pai também não era bonzinho, né? O pai também é de mercado financeiro. Trouxe a 2% ao mês e deu o dinheiro para ele à vista e falou, agora você se vira. Se acabar o dinheiro, sei que não vai se formar. Se for preso, vai terminar numa jaula comum. Sei que se vire. E aí ele foi lá, pegou esse dinheiro, né? Na época dava 60 mil reais e começou o clube com esses 60 mil reais. Foi assim que começou a gestora. Então, a cabeça nunca foi ter investidores. E isso é muito importante, essa diferença, porque é muito diferente uma gestora que se propõe a cuidar de dinheiro próprio do que uma gestora que faz o produto que o cliente quer. Porque não necessariamente o produto que o cliente quer é, de fato, o melhor produto. Ele pode achar que é o melhor produto para ele naquele momento, mas depois ele muda de ideia. A ideia dele foi, eu quero fazer o que eu acredito. E aí ele começou com um clube de investimentos, que depois virou uma gestora. E aí começou, né? Todo o fundo começou a ir super bem, né? Vocês conseguem ver o histórico. Isso daqui tá em log, esse gráfico, ele está em logaritmo. Então, vocês veem, desde o início a gente deu mais de 21% ao ano, contra o CDI que deu menos de 12% e uma bolsa que deu menos de 10%. E você vê como rapidamente já foi se gerando muita rentabilidade versus os dois benchmarks. Obviamente, muita gente começou a se interessar, muita gente quis investir no clube na época. Na época, o clube tinha um limitante de até 150 pessoas, né? Você não podia ter mais de 150 investidores. Foi aí que ele decidiu fazer a gestora em 2004. Então, a Guepardo, gestora, nasce em 2004 e o primeiro fundo nasce em 2001. Eu entrei no time da gestora em 2009, então, né, já estou há 15 anos na gestora. Todo mundo que está lá é muito antigo na gestora, né? A gente é uma gestora pequena, a gente prefere ter menos gente, mas pagar muito bem essas pessoas, ter pessoas muito sêniores lá dentro, do que ter 1 milhão de funcionários, 1 milhão de estagiários, só para... A gente brinca que são os abajures, né? Só serve para decoração, mas trabalhar mesmo não serve para nada. Então, a gente prefere ter menos gente, mas realmente ter gente muito focada, gente com dinheiro no mesmo lugar, gente alinhada de cultura, que acredita no que a gente acredita, e com isso a gente consegue manter uma rentabilidade muito importante de longo prazo. Hoje a gestora já está muito maior, né? E acho que o Otávio nunca sonhou que a gestora chegaria nesse tamanho, né? Hoje a gente está com 4,7 bi sob gestão. Desse patrimônio, um pedaço importante de entidade de previdência, tanto fundações quanto RPPS, eu vou mostrar um pouco mais para frente, e sempre com a mesma estratégia. O fundo não alavanca, o fundo não tem derivativo, o fundo não tem proteção, o fundo não, faz as coisas mais simples do mundo. A gente compra empresas, chegou no valor justo, a gente faz caixa. Deixa no CDI título público com liquidez diária. É só isso que a gente faz na gestora. Qual que é importante? Qual que é a importância? É você ter disciplina. Você, quando normalmente todo mundo fala que acabou, que não é hora de comprar, que nem... Vocês viram, estamos com o exemplo mais claro ontem. Vai acabar o mundo. Hoje já está subindo de volta. Graças a Deus o mercado é esquizofrênico. Se não fosse, a gente não teria trabalho. Então, a melhor coisa que tem é a volatilidade. É uma empresa maravilhosa, bem gerida, bem tocada, excelente. Aquela empresa que tem 100 anos de história, ela ir para o valor justo, dividir pela metade. Ir para o valor justo, dividir pela metade. Você gera muito retorno tendo a disciplina de quando ela dividir pela metade, você ir lá comprar. Quando o mercado tem aquela euforia, aquele céu de brigadeiro, que todo mundo quer ir para a bolsa e o ativo vai para o valor justo, é a hora que a gente está baixando a vela. É a hora que a gente está reduzindo o risco do fundo. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas achei importante dar essa primeira impressão do que a gente faz. Muitos de vocês, obviamente, já escutaram eu falando isso algumas vezes, ou via apresentações que o próprio pessoal da Empire fez, ou via outras palestras que eu já participei. Muita gestora também acaba mostrando um histórico muito longo, maravilhoso, mas aí quando você vai chegar no dia a dia, num período mais curto, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, os caras não necessariamente estão entregando o resultado que eles entregavam lá atrás. Não é o caso da Guepardo. Como vocês veem, né, a bolsa está mais ou menos dando 4,7 em 12 meses, a gente está subindo aí perto de 8, você pega 24 meses, a gente está ganhando de qualquer benchmark, tanto os pares, que é todo esse pessoal aqui de baixo, né, uma média deles, quanto do Ibovespa do CDI. Você pega em 3 anos, a gente está ganhando do CDI, mesmo com a bolsa praticamente no 0 a 0, e aí 5 anos é baile. Estamos dando aí 300 CDI nesse período que foi difícil para a bolsa, né? A bolsa está rendendo aí mais ou menos uns 70 do CDI, e a gente conseguiu dar um retorno aí de praticamente 3 vezes o que o CDI deu nesse período. Então, de novo, sem proteção, sem derivativo, sem alavancagem. Só escolhendo empresa, sendo disciplinado, escolhendo empresas com histórico muito longo, com muita qualidade, com uma gestão muito boa, com uma estratégia muito boa. Porque as pessoas esquecem, mas você investiu numa ação, você comprou uma ação na bolsa, você virou sócio do cara, para o bem ou para o mal.
Então, a gente é muito chato o tipo de empresa que eu vou ser sócio. Eu vou botar R$1 com ele, eu vou comprar uma ação dele, eu estou dando cheque em branco. Eu estou falando, o que você faz, eu acredito. Do mesmo jeito vocês. Quando vocês investem no fundo, obviamente, vocês olham o histórico para trás, né, para, vamos dizer, o primeiro filtro. O filtro qualitativo é muito mais para saber, tudo bem, o que me garante que ele vai fazer para frente o que ele fez para trás? Como é que são os processos dele? Como é que é a organização, como é que é a estrutura organizacional da empresa? Como é que é a cultura? Como é que eu sei que a empresa vai estar viva daqui a 10 anos? Mesmo jeito que vocês fazem a diligência para escolher gestores, a gente faz para escolher empresa. A gente eu acho até mais diligente, porque a gente adora conversar com esse funcionário, concorrente, cliente do cara, fornecedor, para entender por que, que o cara é melhor que os outros, por que, que o cara consegue ter uma margem melhor, por que, que o cara consegue dar mais lucro. A gente tem, né, que nem eu comentei, da nossa pizza de passivo, é uma pizza muito bacana de passivo. Vocês veem que a gente tem quase 45% do patrimônio são de entidades de previdência. A gente tem 122 entidades, né, entre fundações e RPPS. RPPS, se eu não me engano, são 81, tem no próximo slide. E aí as fundações, mais ou menos 41 que investem com a gente. Somos muito relevantes, tá? O próprio gestor é o maior cotista de todos os nossos fundos. Então, isso é muito importante quando vocês vão avaliar uma gestora. Eu brinco. A primeira pergunta, antes de sentar e aceitar o café da pessoa, no corredor eu já perguntaria, onde está o teu dinheiro? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que fazer para todos os gestores que vocês forem investir. Legal, bacana, está mostrando um fundo lindo, maravilhoso. Onde você põe o seu dinheiro? Que é isso que importa. Onde você confia teu dinheiro. Se o cara não tem dinheiro no mesmo lugar que ele está apresentando para vocês, esquece, o alinhamento é zero. O que é ruim de não ter um alinhamento? A pessoa não necessariamente vai ter uma relação de risco-retorno tão favorável. Ele vai poder, talvez ele tope tomar mais risco, porque, obviamente, o retorno para ele, como gestor, vai ser maior. E se o fundo for mal? O dinheiro dele não está lá, está no CDI do Itaú, lá no CDB, não muda nada para ele. É óbvio que ninguém quer ir mal. Mas, se for mal, ele vai se prejudicar na carreira dele. Mas, não necessariamente, ele vai se prejudicar no financeiro dele. O nosso não. Se o fundo for mal, a gente vai perder muito dinheiro. Então, a gente passa o dia e a noite pensando de como rentabilizar o fundo da melhor forma possível, tomando o menor risco possível. Esse é o nosso trabalho do dia a dia lá dentro, que a gente tem feito aí por mais de 2 décadas. Um pouco só que é importante, e eu acho interessante esse slide, é quantos RPPS já investiram com a gente e quanto eles ganharam com a gente. Então, o total investido por todos os RPPS com a gente foi na casa de 736 milhões que estão investidos. Isso foi a boleta investida pelos RPPS. Se eles tivessem colocado no Ibovespa, eles teriam gerado de retorno 54 milhões. A gente gerou de retorno excedente ao Ibovespa 61 milhões e meio para eles. Então, esses 736 aplicados hoje já estão em 852. Então, dá muito prazer, porque eu sei que no final, atrás do RPPS, tem um participante, do mesmo jeito que um fundo de pensão. Então, a gente não vê como um fundo de RPPS, um fundo de pensão. A gente sabe que atrás de tudo tem um participante que depende desse dinheiro para se aposentar, precisa desse dinheiro para sobreviver. Então, a gente tem muita preocupação, do mesmo jeito que para a gente é a nossa aposentadoria. A gente nunca resgatou R$1 do fundo. A gente só manda dinheiro para o fundo. Para a gente é a nossa aposentadoria também. Então, a primeira, segunda e terceira regra é não perder dinheiro no longo prazo. É isso que a gente pensa todo dia. E é muito importante isso também, obviamente, alinha muito com o interesse de vocês. Que nem eu comentei, né? A gente começou o projeto com o pessoal da Empire em 2020, então tinham 3 RPPS, depois foram para 12, 34, 64. Hoje a gente já está com 81 RPPS que investem com a gente. Muitos de vocês aí já são investidores nossos. Agradeço muito pela confiança de vocês e fico feliz de estar conseguindo entregar um bom resultado para vocês. Explicar um pouco as empresas, né? Da onde que vem as empresas que a gente gosta. E tem um processo muito bem definido, que nem eu comentei. É importante na diligência de vocês entender, tudo bem, o que garante que o futuro vai ser replicado semelhante ao passado? Qual é o processo de investimento, e se isso está muito claro e muito bem definido. A gente começa das 450 empresas da Bolsa, o primeiro trabalho que a gente faz é, eu quero saber que empresa eu quero ser sócio. Então, a gente fez, através de diversos questionários e filtros, um processo para eliminar a empresa ruim. Eu não vou escolher a empresa boa, eu vou jogando fora as empresas ruins. E a gente é tão seletivo que das 450 empresas da Bolsa, a gente termina só com 70 empresas. Eu jogo no lixo 380 empresas da Bolsa que eu falo, eu não quero ser sócio. Ou porque não tem governança, ou porque o cara é bandido. Tem N motivos que eu não quero ser sócio. Ou porque o setor é ruim. Né? Quem é mais velho sabe, um exemplo de setor que a gente não gosta. Empresa aérea.
Quem é mais velho sabe, empresa aérea já quebrou, vai quebrar. Não tem segunda ou terceira alternativa, infelizmente. É um setor muito difícil, muito complicado, precisa de muito investimento, é muito volátil, depende muito de câmbio, depende muito de petróleo. É assim, é problema para todos os lados. E, no final, a pessoa física não tem um amor pela companhia aérea. Você vai lá no Decolar, o que for mais barato, você viaja. Né? Então, é horrível o tipo de empresa que a pessoa não tem amor à marca. A gente adora empresa que a pessoa gosta da marca, sabe que a marca é boa, topa pagar até mais caro porque sabe a qualidade da marca. Então, esse trabalho de entender essas empresas é muito importante. Outro exemplo de empresa que a gente não gosta, varejo online. Né? Então, Magazine Luiza, Via Varejo, Mercado Livre, eu adoro como consumidor. Eu sou nível máximo do Mercado Livre, só compro o Mercado Livre o dia inteiro, feito um louco. Mas agora, sem investidor, você fala, pô, mas qual a vantagem competitiva do Mercado Livre versus o Magazine Luiza? Você vai comprar uma TV, você não escolhe o lugar que você quer comprar a TV, você escolhe a TV. Ah, eu quero uma Samsung XPTO. Depois você vai lá no Google e mete o nome da TV e onde for mais barato você compra, porque no final você vai ganhar a TV. Você sabe que o teu produto vai chegar. Então não tem vantagem competitiva, é só briga de preço, é só briga de frete. É o tipo de coisa que eu não quero ser sócio. Eu não sei quantos caras vão ganhar lá na frente. De repente aparece uma Amazon no Brasil e destrói todo o setor e começa a fazer o preço bem mais barato que todo mundo. Então, eu gosto de empresa que eu tenho certeza que daqui a 10 anos está viva, eu tenho certeza que daqui a 10 anos o cara vai estar ganhando dinheiro. E aí a gente termina dessas 70 empresas, o nosso portfólio é um portfólio reduzido, até 14 empresas no portfólio. Então, a gente prefere ter menos empresas, mas passar o dia conversando com essas empresas, para entender por que o cara é bom, por que o cara realmente vai sobreviver, principalmente em períodos muito conturbados. Qual que é a diferença da minha estratégia inicial para o meu fundo de dividendos? Né, que um dos motivos da palestra também é apresentar para vocês esse novo produto que a gente desenvolveu aí em parceria com o pessoal da Empire. O dividendos, a gente pega essas mesmas 70 empresas que a gente gosta, só que eu faço um último corte a mais, que é, agora eu quero as 35, que são as maiores pagadoras de dividendo. Então, eu continuo querendo comprar empresa excelente, eu continuo querendo comprar empresas muito descontadas do valor justo e, além disso, eu quero comprar empresas excelentes pagadoras de dividendo. Então, ele é mais restritivo às empresas que eu posso comprar. O nosso foco não é só no dividendo, porque tem muito fundo de dividendo que, no final, ele só ranqueia quem são os maiores pagadores de dividendo, coloca no fundo, deixa lá e o fundo se toca sozinho. A gente vai continuar fazendo essa gestão ativa nesse fundo. Então, se aproximou do valor justo das empresas, eu vou fazer caixa, vou esperar a próxima crise para comprar. Quer ver? Deixa eu passar aqui, só para vocês verem, depois eu volto. Mas para mostrar um pouco do nosso dia a dia, que eu estou falando, mas acho que é mais legal mostrar graficamente. Então, você pega, um pouquinho antes da pandemia, tá? Em janeiro de 2020, a gente tinha quase 20% do fundo em caixa. Um dia antes da pandemia, dia 21 de fevereiro de 2020, véspera de carnaval, a gente estava com 22% do fundo em caixa. A gente sabia que ia ter uma pandemia na semana seguinte? A gente não tinha ideia que ia ter uma pandemia na semana seguinte. Por que a gente fez esse caixa? A gente não é gênio. Porque tudo estava se aproximando do valor justo. Se vocês lembrarem, eu não sei quantos de vocês já trabalhavam no mercado em 2020, mas pré-pandemia estava uma euforia em bolsa. Todo mundo queria investir em bolsa, todo mundo queria sair do CDI. Por quê? Tinha reforma passando, juros estava baixo, inflação estava baixa. É a hora que todo mundo quer aumentar o risco. Bolsa, no curto prazo, é oferta e demanda. Todo mundo quer bolsa, ela vai ficar cara. Ninguém quer bolsa, ela fica barata. É assim que funciona e sempre vai funcionar assim. Então, naquele momento que estava só notícia boa, não existe bolsa barata quando só tem notícia boa. Então, a gente é muito disciplinado de fazer caixa. A gente achava que ia cair na semana seguinte, a gente não tinha ideia que ia cair na semana seguinte. Mas a gente é um fundo de retorno absoluto. Eu não sou um fundo que se propõe a bater o Ibovespa todo mês. Eu sou um fundo que se propõe a ter um retorno absoluto grande para vocês no longo prazo. Para isso, para mim não importa para onde vai o Ibovespa. Eu quero comprar empresa barata e vender no valor justo. É isso que a gente faz. Então, olha quanto a gente fez de caixa. Já o final de fevereiro, olha como o nosso caixa já diminuiu para caramba, já foi para 7. Em março, que foi o pior momento da Bolsa, foi dia 23 de março. Nosso caixa estava 0. Aí vocês vão pensar, pô, mas vocês são loucos, débeis mentais? Vocês estavam comprando Bolsa no momento que o mundo estava acabando. Mas essa é a hora de comprar. O que é importante? Escolher as empresas boas. Escolher empresas que a gente tinha certeza que iam sobreviver nesse cenário. Porque não adianta você comprar a empresa não sobreviver. A empresa explodir, a empresa está alavancada. Então, o importante é, quando a gente compra uma empresa, a última pergunta que a gente faz na parte qualitativa é: se a Bolsa fechar por 10 anos, eu topo ser sócio desse cara de capital fechado? Resumo,
eu topo não poder vender a ação desse cara por 10 anos? Se a resposta não for muito clara que sim, a gente não investe. Então, turismo, CVC, a gente não investe. Que nem eu falei, empresa aérea, a gente não investe. Tem aí inúmeras empresas que a gente não investe, que eu não tenho certeza que o cara vai estar vivo daqui a 10 anos. As empresas que a gente tinha investido, a gente tinha certeza que iam passar a pandemia. Tanto é que todas passaram. Todas tinham posição de caixa muito boa, nada era produto supérfluo, eram produtos que eram importantes para a sociedade. Então, a gente sabia, a gente só falou, eu só estou comprando barato. Quando que vai subir? A gente não tinha ideia quando ia subir, mas eu sabia que eu estava comprando barato. Por isso que é importante ter um alinhamento de interesse e por isso que a grande parte do nosso foco de captação são com vocês, são com a entidade de previdência, são com a FPPS e fundações, que vocês têm um passivo também de longo prazo. Então, eu brinco que o nosso ativo e o nosso passivo está casado. Não adianta eu querer ter uma visão super de longo prazo e ter investidor super curto prazista. Aí não ia combinar. Eu estou olhando 10 anos e o cara está olhando um mês. Aí não ia funcionar, ele ia ficar bravo comigo todo mês. E aí você vê como a gente ficou sem caixa por muito tempo, praticamente um ano. No meio de 21 voltou a euforia. De novo fizemos caixa. Graças a Deus, no Brasil, as crises não demoram nem 3 meses para chegar. Antigamente demorava uns 2 anos. Hoje em dia, a cada 3 meses já dá rolo de novo. Que para a gente é ótimo, porque aí eu faço esse caixa, gasto esse caixa, compro coisa barata de novo. Gastamos de novo o caixa depois de 3 meses. Ficamos de novo sem caixa por praticamente 2 anos. E quando a gente fica sem caixa, não é que a gente não fez nada. Empresa que é indo para o valor justo, a gente vende, compra outra empresa que está barata, ia fazendo uma oxigenação no portfólio. É que vocês, obviamente, como cotistas, não conseguem ver isso no dia a dia, mas esse é o nosso trabalho do dia a dia. Para o final do ano passado, olha como é que foi dezembro e janeiro. Em janeiro a gente voltou a fazer muito caixa. Os juros longos estavam, a inclinação estava para baixo, todo mundo falando que ia ter muito mais corte de juros, e algumas empresas se aproximaram do valor justo. Mesmo trabalho. Vendemos, botamos em caixa, depois de 3 meses já voltou todos os enroscos do Brasil e mundo, fomos para a caixa zero de novo. Por acaso a gente até fez um pouco de caixa em julho, já gastamos agora em agosto também. Eu falei, não deu nem tempo. Começamos a fazer caixa de novo, já deu 15 dias, já voltou o problema de novo, é impressionante. Mas isso mostra a disciplina, isso mostra a estratégia da gestora do dia a dia. Então é muito importante que a gente fale, a gente tem muito mais agilidade que vocês nisso. Por isso que a gente sempre fala assim, não adianta o investidor tentar fazer market time, né? Tentar se aproveitar dos melhores momentos para investir. Porque a hora que estiver subindo, que algumas vezes pode ser a hora que o cara quer investir, é a hora que eu estou fazendo caixa. E a hora que está caindo que ele vai querer sair, é a hora que eu estou comprando. Então, por isso que a gente fala, eu recomendo o que eu faço com o meu dinheiro. Eu deixo lá e não mexo. Ao contrário, só vou mandando nessas oportunidades que nem está dando agora. Porque com isso, se não tem o que comprar, a gente é o primeiro a querer fazer caixa. Então, não precisa vocês, como instituto, falar, eu vou reduzir aqui um pouco de posição para depois voltar, quando se cair, depois eu compro de novo. A gente já está fazendo isso, porque dentro do fundo eu vou ter empresas que estão se aproximando do valor justo, mas eu tenho empresas que não andaram. Então, eu não vou vender o fundo como um todo, eu vou vender só aquelas empresas que realmente estão se aproximando do valor justo. O resto eu não vou mexer, ao contrário, talvez eu venda e pegue esse dinheiro e compre essas empresas mais baratas. Então, esse é um pouco do nosso dia a dia. Deixa eu voltar lá para o começo, que eu acabei pulando a apresentação. Voltando, então, só um pouco dos 2 fundos. Então, que nem eu comentei, né, o Dividendos, a gente começou ele agora em abril, ele ainda nem fez 6 meses de vida. Já tem, um RPPS já tem, investiu com a gente, né, porque muitos de vocês que já investem com a gente confiam na gente, conhecem, sabem exatamente o nosso trabalho, e o nosso dinheiro está no Dividendos também. Somos os maiores cotistas do dividendo também. Então, a gente não faz produto para cliente, a gente faz produto porque a gente acredita. E, obviamente, as pessoas que confiam na gente, acreditam na gente, estão acreditando nesse produto novo, tanto é que a gente já está tendo captação nele. Um pouco só, então, né, temos quase 4,8 bi, desculpa, perto de 3,3 na estratégia inicial e já 1,5 em estratégia secundária, né, que é o dividendo, que é um fundo internacional que a gente tem, que ainda não está disponível, que também, desculpa, ele não é aderente para a RPPS. Queria mostrar, depois eu volto naquele slide, só mostrar um negócio interessante que é sobre o fundo dividendo, tá? A carteira e a expectativa de dividendo. Então, aqui, só para vocês entenderem o tipo de empresa que a gente põe. Diferente da média de mercado, que os fundos de dividendos são praticamente todas empresas elétricas, que são muito pagadores de dividendo, mas não necessariamente tão baratas. A gente faz ao contrário. Primeiro, eu tenho que comprar as empresas mais descontadas e que paguem muito dividendo. Então, você pega uma Allos é de shopping center. Pô, a coisa mais resiliente que existe, shopping center. É dono de 59 equipamentos, até o Dom Pedro, que é aqui pertinho, né, em Campinas, é deles. O Shopping Leblon é deles. Então, tem diversos shoppings pelo Brasil inteiro.
é uma posição importante do fundo, é 20%. Itaú, pô, o banco, e ainda mais Itaú 3, que paga mais dividendo que a Itaú 4, né, pelo preço da ação, é perto aí de 16% do fundo. Fleury, Saúde, Klabin, papel e celulose. Então, vocês veem que o tipo de empresa que a gente investe são só empresas sem graça. A gente não gosta de empresa tech, a gente não gosta daquelas empresas de crescimento, aquela empresa que nasceu há 3 anos atrás. A gente gosta de empresa que tem muitos anos de história, está muito consolidada e sabe exatamente o que faz e o que se propõe a fazer. A gente odeia empresa que todo dia quer inventar moda. A gente gosta da empresa que fala, eu só sei fazer isso na vida. Se eu começar a dar muito lucro e não ter o que fazer com o lucro, eu vou dar dividendo. Eu não vou ficar inventando outros programas, ou outros produtos, ou outras praças, né? Vou para outros países, por exemplo. E um negócio importante também que é legal, o que o dividendo, o que eu acho que vai ser a diferença entre o dividendo e o meu fundo base, o meu fundo de estratégia inicial? O dividendo, ele vai ser um fundo que, na minha visão, ele vai ter uma volatilidade menor. Porque empresas pagadoras de dividendo, normalmente o colchão é mais forte, né? Porque ela não vai dividir por 3 a empresa, porque uma empresa que paga muito dividendo, a própria empresa recompração, né? A empresa vira um grande pagador de dividendo, a ação para de cair. Então, você pega a média do nosso fundo hoje, na nossa conta, está dando perto de 7% de dividendo. Então, fora o potencial de valorização, fora o que a gente acha que essas empresas têm a crescer para bater o valor justo delas, ainda são excelentes pagadoras de dividendos, se ainda tem uma parcela importante de dividendo. O que a gente vai fazer com esse dividendo? Comprando mais ação. Fazer a famosa bola de neve, que o próprio Warren Buffett, né, que é o papa desse, vamos dizer, do conceito de fundo-valor, que é o que a gente se propõe a fazer, que ele fala, a melhor coisa é empresa barata dando dividendo. Você vai comprando ação, quando você vai ver, você está dono de uma parcela importante da empresa, sem ter que necessariamente gastar dinheiro. Você só com o fluxo, só com o que a empresa gera de caixa, você vai virando mais dono da empresa. Então, é maravilhoso isso. Eu queria explicar esse slide para vocês. Alguns de vocês já até conhecem bem esse slide, mas é até legal que eu já trouxe ele atualizado aí para o final de julho. Como que vocês leem esse slide, que eu acho que é legal estar todo mundo na mesma página, né? A coluna em azul escuro, ela é a cota do meu fundo institucional. Então, do meu institucional valor, que é o distribuído pelo pessoal da Empire, é essa coluna em azul. E a em cinza, que fica em cima, é quanto eu acho que é a minha cota justa. O que seria a minha cota justa? Eu fico falando muito do valor justo das empresas, o valor justo das empresas. Vou até dar uma pausa aqui para explicar o que é o valor justo de uma empresa. É como se fosse, e eu gosto muito de fazer essa comparação, é como se você estivesse avaliando um negócio, uma padaria que um amigo teu quer vender para você. Como é que você avaliaria essa padaria? Pô, quanto você dá de lucro por mês? Ah, eu acho que dá para crescer, acho que dá para diminuir, mas vamos dizer, o cara dá, sei lá, 50 mil de lucro por mês. Você fala, tudo bem, 50 mil de lucro por mês, pô, se ele me desse 1% ao mês, né, meu rendimento, essa padaria teria que valer mais ou menos 5 milhões de reais. Aí você fala assim, pô, 5 milhões de reais eu não quero pagar por uma padaria que vai me dar 50 mil por mês, que é 1% ao mês. Você fala, eu vou estar com risco de negócio, vou estar com risco trabalhista, vou estar com todo o rolo de ser dono de uma empresa, que é diferente de você deixar o dinheiro no CDI, num título público. Aí você fala, não, eu quero ganhar 2% ao mês. Ah, tudo bem, então, em vez de pagar 5 milhões, eu vou te pagar 2,5 milhões nessa padaria. Resumo, uma padaria que te desse 50 mil por mês, se você pagar 2,5 milhões nela, vai te dar um rendimento de 2% ao mês. Essa seria a conta básica do negócio. É mais ou menos o que a gente faz. A diferença é que a gente faz uma projeção de 10 anos, conversando com a empresa, entendendo por que a empresa vai melhorar a margem, por que a empresa vai dar mais lucro para frente. Então, tem um trabalho, obviamente, do analista de se aprofundar, entender por que a empresa vai crescer, por que realmente a empresa vai continuar gerando lucro ou até aumentar o seu lucro. E aí a gente pega todo esse lucro da empresa dos próximos 10 anos, trago para hoje e vejo quanto vale a empresa. Então, vamos dizer, esse é o meu 100. Pô, eu não quero pagar 100 num negócio que eu acho que vale 100. Trocar R$1 por R$1, estou fora, né? Tem mais o que fazer da vida. Eu quero pagar 50 por uma empresa que vale 100, porque aí o seu desconto do valor justo vai ser a sua margem de segurança. Aí eu errei minha projeção, que nem vamos dar o exemplo, voltando ao exemplo da padaria. Aí eu errei, a padaria não está dando mais 50, está dando 45 mil por mês. Tudo bem, você pagou 2,5 milhões, então em vez de ganhar 2, agora você está ganhando, sei lá, 1,90 ao mês. Está ótimo, ainda continua sendo um excelente investimento. Por isso a importância de você comprar com muito desconto do valor justo. Porque esse número que eu falo, 100, ele é uma projeção para 10 anos. Certamente não vai ser 100, vai ser 90, 95, 100, 105, 110. Vai ser próximo daquele número. Tá bom, mas eu estou pagando 50. Então, isso dá muito conforto e muita gente acaba perguntando se a gente olha macro, se a gente olha câmbio,
se a gente olha o global, né, o que está acontecendo no mundo, quando você compra com muito desconto do valor justo, você não precisa ficar se preocupando com essas coisas, porque primeiro que a chance de você acertar o futuro, globalmente, para onde vai o câmbio, para onde vai a bolsa, a chance é zero. Ninguém acerta. Focus, que seria na teoria os melhores, né, que estão lá no Banco Central, lá o Focus, que são os principais economistas, acho que nunca chegaram perto de acertar um PIB ou um câmbio de final de ano em janeiro. Ou quanto vai estar a inflação. É muito difícil você projetar, ainda mais projetar 10 anos. Por isso a importância de você comprar muito descontado do valor justo. Aí aqui eu dou alguns exemplos. Então você pega, final de 2018, olha o potencial de valorização que eu estava. Eu achava que eu estava comprando literalmente pela metade do preço as minhas empresas. Olha o que aconteceu em 2019. O fundo subiu 99%. Por quê? Porque estava muito barato. Realmente eu estava comprando pela metade do valor justo. Aí, olha como esse meu 101 já virou 31. Então, minha margem de segurança começou a ficar muito pequena no final de 2019. Por isso que a gente foi fazendo muito caixa. Porque eu não tinha o que fazer com o dinheiro. Eu não vou ficar correndo risco só por correr risco. Não ter o que comprar, a gente é o primeiro a querer fazer caixa. Então, a gente foi fazendo caixa nesse período. Se continuasse subindo, a gente ia fazer mais caixa ainda. Aí veio a pandemia. E, na verdade, a gente fez esse slide exatamente por causa da pandemia. Porque todo mundo perguntava para a gente, como é que vocês estão tranquilos? Você tem todo o dinheiro no fundo. O fundo acabou de cair 43%, 44%. Você perdeu metade do seu patrimônio. E você está aí explicando o fundo, normal, como se nada tivesse acontecido. Eu não perdi metade do meu patrimônio, eu não resgatei. Só perde quem resgata. A minha cota é aqui. Eu só olho a cota justa. É isso que a gente não pode errar. A cota justa a gente não pode errar, porque a cota, ela no longo prazo, ela vai para a cota justa. Se a empresa está barata, ela vai subir. Ou via dividendo, ou a empresa vai recompração, ou uma hora o mercado se rende e fala, tá bom, realmente está barato, e vai lá e compra. Tem vários motivos que podem fazer uma empresa para o valor justo. E outra coisa, aí olha o que aconteceu, né? A gente comprou para caramba até março, né? Que nem aquele slide que eu mostrei para vocês lá, a gente indo de quase 20 de caixa para zero. A gente não tinha ideia quanto tempo ia demorar. Eu não sabia que em 9 meses ia dar uma porrada. Mas olha o que aconteceu. De março até dezembro 20, o fundo subiu 105%. A gente sabia? Não tinha ideia. Mas está barato, tem que comprar. Quando vai subir? Eu não sei, ninguém sabe. E qualquer um que fala para vocês sabe é mentiroso, viu, gente? Ninguém sabe. Por isso a importância da disciplina, de comprar quando está barato e desinvestir quando está próximo do valor justo. Aí, olha o que aconteceu no passado, que também é interessante. Ano passado, todo mundo parabenizando a gente que o fundo foi super bem. Ano passado o fundo subiu 40%, a bolsa subiu 20 e pouco. Então, realmente, o fundo foi muito bem ano passado. E aí, todo mundo dando parabéns para a gente que o fundo tinha ido bem, e a gente lá dentro se chicoteando, porque minha cota justa caiu ano passado. Então, pode acontecer ao contrário, pode acontecer da minha cota do fundo subir e a minha cota justa cair. Aí a gente ficou bravo, porque é isso que não pode acontecer, minha cota cair. Por que caiu? Porque a gente errou 2 cases, a gente errou 2 investimentos. E a gente vai errar também, né? A gestora também que fala que não erra é mentirosa. Então, a gente vai errar. O que importa, obviamente, é acertar muito mais do que erra, que é o nosso caso, graças a Deus, nesses 23 anos, a nossa média é 83% de acerto para 17% de erro. Mas vão ter erros. Tem que tentar errar com posições pequenas, né? Por isso que a gente demora muito para montar um investimento, para ter muito conforto na empresa, mas vai acontecer da gente errar. E aí, esse ano, para a gente está ao contrário. Meu fundo está caindo 2% no ano. Pô, o pessoal reclamando, né? É que também o pessoal costumou o fundo só subir, né? Acha que é quase Madoff aqui. O fundo só sobe todo ano, o pessoal estava adorando. O fundo pode cair também, gente, é renda variável. Esse ano é o contrário, esse ano a gente está felicíssimo. Minha cota justa está subindo 19 em 7 meses. A minha cota justa hoje é a maior da história da gestora. Então, o que pode acontecer no futuro? Esse meu 56, mesma coisa, reduzir. A minha cota subir e reprecificar, já que eu estou comprando um negócio tão descontado do valor justo. Antes de eu continuar, ficou claro esse slide para vocês? Se não ficou, só levantar a mão que eu reexplico. Ficou claro? Duvido, para todo mundo? Tem uma pessoa que não entendeu? Então, eu sou o melhor professor do mundo aqui. Eu deixo nas perguntas, então, se alguém tiver dúvida, eu volto nesse slide, tá? Que eu acho que é importante, porque eu brinco que essa é que a azul clara é quando é período que não é final de ano. Tá vendo? Por isso, é 23 de março, e como não terminou ainda o ano, a gente pinta de uma corzinha diferente. Só para diferenciar dentro, vamos dizer, períodos não anuais, entendeu? Imagina. Então, só um pouco sobre os 2 fundos, né? Então, o Guepardo Valor Institucional e o Guepardo Dividendo Valor Institucional. Um fundo é super antigo, né? Começou em 2007, a gente já tem aí 17 anos de histórico. E o outro fundo começou agora. O fundo no BTG começou em abril e o fundo no Daicoval começou em maio. Então, começou dia 6 de maio,
Por acaso, estamos literalmente completando aí 3 meses de história hoje, do fundo. As características são muito semelhantes, né? Então, 2 de administração, 20% que bateu o Ibovespa, prazo de resgate também, 30 dias, aplicação mínima, acho que isso não é um problema para vocês, uma aplicação mínima de 5 mil, e os 2 fundos estão distribuídos lá via Empire Capital no Decoval. Aqui só um pouco da onde que veio, né, o nosso retorno desses últimos 3 anos, e aí eu já vou até abrir para perguntas, tá, pessoal? A gestora, vocês veem que não é uma gestora de um ativo só. A gente ganhou dinheiro em diversas empresas, e olha a Anima, que foi um dos exemplos lá que atrapalhou a gente ano passado. Então, a gente deu nesses últimos 3 anos, a minha rentabilidade do meu fundo master deu 57,7 versus 4,8 da Bolsa. E a gente foi vencedor, aí ganhamos em diversas empresas, só teve uma empresa que realmente prejudicou a gente, que foi a Anima, e uma outra posição menor, que foi a Multilaser, que aí está dentro dessas outras 20 empresas que a gente investiu ao longo desses últimos 3 anos. Quer falar alguma coisa? Que eu acabei falando. Eu queria já abrir, muitos de vocês já conhecem o fundo, graças a Deus é um fundo muito fácil de explicar, então eu não vou ficar enrolando e demorando para apresentar para vocês um negócio que, graças a Deus, é muito simples de explicar. E queria abrir para perguntas, que acho que com as perguntas a gente pode entrar em alguns temas importantes para vocês e que talvez eu não tenha endereçado na apresentação. Como é que você vai fazer? Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão que eles levam o microfone. Tá. Ali, a pessoa, quem está? A pessoa do microfone? Está ali. Dúvidas, pessoal? Quem tirar a primeira dúvida, o pessoal da Empire vai dar uma garrafa de uísque, tá? Ali, ó, já levantou? Pessoal. Só depois eu tenho que alinhar isso com o pessoal da Empire. Nossa, uns 5 levantaram a mão lá atrás. Vamos ter que dividir. Dúvidas? Pessoal, pode perguntar, viu? Não tem vergonha. Aqui, peraí. Você leva para ele? Pronto, obrigado. Bom, meu nome é Eliezer, sou do RPPS de Barueri. Uma das coisas que a gente deve sempre primar é sobre o alinhamento de interesses que você falou, Esteves. E realmente acho que a gente fazer investimentos com casas que prima por isso, né, é muito importante. Então, eu queria fazer uma pergunta muito pessoal para você. Eu queria saber qual percentual do seu patrimônio líquido você tem no fundo? Obrigado. Uma ótima pergunta. Eu tenho perto de 80% do meu patrimônio. Eu tenho 13% lá fora, para se der rolo aqui, Guarulhos, tchau. E o resto, aí 7% em CDI, que eu tenho 2 filhos, né? Só para pagar as contas dos filhos, se der algum rolo. E o resto, 80%, estão no fundo. Mas eu vou dar um exemplo mais difícil, que não é o meu, é o exemplo da minha mãe. Né? Vamos dizer que o que eu faço pela minha mãe seria o que eu faria para todos os aposentados. Obviamente, não nesse nível de risco, porque minha mãe confia 100% em mim e não olha a cota todo mês e não tem conselho, não tem participante, não tem nada disso. Então, eu vou contar o caso que aconteceu com a minha mãe, que é uma história que foi em 2008. Em 2008, ela tinha um sítio, né, que ela herdou do pai dela. E aí ela não trabalhava mais, ela já tinha uma idade, não trabalhava, e ela precisava, ela arrendava esse sítio. Só que o sítio, o valor que ela recebia de arrendamento não pagava as contas dela. Então, no final, ela tinha que vender uns pedacinhos do sítio. Então, vendeu um pequeno pedaço do sítio para, vamos dizer, pagar o custo fixo dela. Tal. Chegou uma hora e falei, né, eu chamo minha mãe de Rê, não dá, você tem que vender, não dá para você ficar com esse, porque você vai comendo, uma hora vai acabar o sítio e acabou. Aí a gente vendeu, um pouco de sorte, a gente vendeu um pouquinho antes da crise de 2008. É até relativamente perto daqui, é entre Piracicaba, Anhembi e Santa Maria da Serra. Vendemos. Aí o que eu fiz com o dinheiro dela? Eu fiz a conta, né, quanto ela gastava por mês, peguei 5 anos desse dinheiro dela, CDI, CDI, CDB do Itaú, com liquidez diária. Mentira, na verdade foram 2 anos, os outros 3 anos debênture isenta, só para coisas com um pouco menos de liquidez, só para ter um retorno um pouco maior. 2 anos, CDB com liquidez diária, 3 anos, debênture isentas e tal.
E a partir dos 5 anos, tudo na gestora. Ela tinha 65% do patrimônio dela na gestora. Porque eu falava, dá tempo. Ela vai ter 5 anos para esperar o tempo, a gente trazer o retorno que ela precisa. Ao longo do tempo, e aí outra coisa interessante, quando eu fiz a conta do patrimônio dela, considerei a inflação mais 6, né, o quanto ela renderia o patrimônio dela, eu fiz a conta que ela consumiria esse patrimônio e ela conseguiria viver até os 70 anos. Então, ela tinha 50 e pouco quando ela vendeu o sítio, conseguiria viver até os 70 anos. Então, eu tinha uma meta. Era empurrar esse dinheiro, ela poder viver mais que 70 anos. E aí, é o que eu brinco. Todo mundo fala, pô, como você é bonzinho com a tua mãe? Não é que é bonzinho. Quando acabasse o dinheiro dela, eu ia ter que pagar, né? Eu não ia deixar minha mãe morrer de fome. Então, eu estava me ajudando minha irmã também nessa história. Aí, eu peguei, coloquei, né? Então, uma parcela lá em 2 anos, uma parcela do 3 ao 5, resto, Guepardo. Ao longo do tempo, conforme ia subindo, então a renda variável dela ia subindo de 65 para 70, eu ia vendendo e realocando dentro desse patrimônio dela para deixar o negócio casado. Teve um período que a gestora foi mal, tá? É que vocês conheceram a gestora a partir de 2020 e, graças a Deus, todos os anos foram espetaculares. Mas já teve períodos que a gestora foi mal. E vai ter períodos que a gestora vai mal de novo. Nesse período que a gestora foi mal, o que eu fiz? Não resgatei R$1 da Guepardo dela. Eu fui comendo toda a renda fixa dela. Fui comendo. Chegou em 2019, deu essa porrada, aqueles 99%, aí eu reorganizei. Aí eu peguei o pedaço da renda variável e recompus o patrimônio dela. Porque uma hora vinha. Quando você compra empresa, e a empresa está muito barata, uma hora vai para o valor justo. A gente brinca, chega uma hora, a ação é puxada pelo cabelo. Que ela vai para o valor justo. Se a empresa está entregando, está crescendo, está dando mais lucro, o negócio não tem como ele ficar parado. Tanto é que você pega, mesmo em períodos difíceis, como foi o ano da pandemia, o fundo subiu 14%, porque tem empresa boa lá dentro. No ano de 2021, que a bolsa caiu 10%, a gente subiu 10%, porque tinham empresas boas dentro do fundo. Então, aí, quando deu 2019, que o fundo deu essa mega porrada, aí eu peguei um pedaço do patrimônio dela que estava na Guepardo, resgatei e recompus a renda fixa dela. Hoje, podem ficar felizes pela dona Regina, viu? Hoje ela pode viver até os 99 anos. E como ela fuma, também não sei se ela tem 70 e pouquinho. Exato, mas eu acho que eu garanti, graças a Deus, a aposentadoria dela até o final da vida dela. Obrigado pela pergunta. Bom, já fizemos a primeira. A primeira sempre é mais difícil, obrigado. Já vão querer saber onde minha mãe mora e qual é o nome dela e o celular. O pessoal já está interessado nela. Anderson, de Americana. Tudo bom, Anderson? Bem. Só queria que você contasse um pouquinho sobre os erros. Se foi na precificação, se foi na escolha do segmento. Peraí, deixa eu achar aqui. Contasse um pouco a história desse caso ou outros casos. Claro. Já que você disse que a gestora erra também, então nós é interessante saber disso também. Não, e não só a gente erra, como a gente põe no slide os erros. Porque é importante isso. Você não pode esconder os erros, porque o erro ele te ajuda no teu processo de investimento. É você voltar nesses questionários qualitativos que a gente fez, que pergunta eu tinha que fazer para não ter caído nisso. Então, uma outra coisa também importante, ter 23 anos de história tem um mega valor, que é o quê? A gente já acertou e já errou muitas vezes. E cada erro que a gente faz, a gente volta, corrige o processo, volta, corrige o processo. É o que a gente chama aquele PDCA, né? Então, a gente fica fazendo PDCA contínuo na gestora em relação aos erros. 100% dos erros são qualitativos. A gente nunca vai embora de uma empresa por preço. Porque caiu muito. Pô, se eu tenho um negócio que eu acho que vale 100, que eu estava feliz de comprar por 50, se caiu para 30, eu quero comprar mais. Eu nunca vou embora de uma empresa por preço. Eu vou embora pelo qualitativo. Então, tanto é que você vê, né? A gente fez questão... E tem um outro problema de você errar. Qual que seria o segundo erro dentro de um erro? É a ação cair, você fala, essa empresa não vale nada, é uma porcaria, você ir embora e depois a ação subir. Aí você toma o famoso violino, né? Você é idiota 2 vezes, né? Você é idiota na queda e idiota que perdeu a alta. E olha que interessante, esses 7 exemplos, Klabin Segal é uma construtora, tá? Esses 7 exemplos, aqui está quanto a gente perdeu na empresa. Por exemplo, na BRF, você vê que a gente ganhou, mas a gente ficou 12 anos com a empresa. 12 anos para ganhar 15% é um erro. Então, também erramos. E olha que importante, depois que a gente foi embora, olha quanto caiu as ações. Então, eu brinco que são os piores investimentos e os melhores desinvestimentos, que depois que a gente foi embora da empresa, a empresa caiu mas muito depois que a gente saiu dela. Então, você pega uma Klabin Segal, a gente desinvestiu em 2009, em 2017 ela entrou em RJ, né, em recuperação judicial.
A última foi agora, foi a Coteminas. A gente saiu em 2010, a empresa acabou de entrar em recuperação judicial em 2024. Triunfo, saímos em 2014, entrou em 2017. Veste, né, que é dona da Ladies Blood, Bombô, de loja feminina de luxo. A gente saiu em 2016, entrou em recuperação judicial em 2020. E aqui estão onde que a gente errou. Então, dentro dos questionários, você vê todos o erro na estratégia da empresa, é o que a empresa está se propondo a fazer. Tem coisa de gestão, tem a alavancagem, empresa muito alavancada, que foi o caso da Ânima, foi isso. Então, já entrando mais específico num caso, aí eu te conto como é que foi esse caso, foi o último caso que a gente errou, foi na Ânima, que é empresa de educação, era, na nossa conta, a empresa mais barata da Bolsa, né, que tinha maior desconto do valor justo, mas não é só o desconto que vale, porque se a empresa está muito alavancada e não consegue ver a outra margem do rio, não adiantou em nada esse teu desconto, você acha que está comprando barato, mas não está. Então, a gente estava muito preocupado com a alavancagem da empresa. A gente via que era uma empresa com uma alavancagem muito alta, com muita dívida, e a gente encheu o saco da empresa para entender como que eles iam diminuir essa dívida. Pô, o que vocês vão fazer? Vamos diminuir o número de universidades, instalamento, vamos juntar salas e entregar prédios, tal, tá bom. E a gente viu que o negócio estava mais devagar do que a gente esperava, e a gente não sentiu uma urgência da empresa. A gente estava muito mais preocupado que os caras. Tem que ter uma escada de responsabilidade. Você tem que estar menos preocupado com o investimento do que eu, do que a própria empresa. Tem que ter uma escada de responsabilidade e, obviamente, o mais preocupado tem que ser o cara que está sentado lá tocando, né, tocando a empresa. Aí a gente foi para o conselho da empresa, para entender de fato e tomar a decisão. Entramos no conselho, vimos que realmente não ia ter resultado, que os caras não tinham a menor preocupação, que eles eram meio tipo, tudo vai dar certo, sabe? Meio acredita em tudo, tudo vai dar certo. Mas vai dar certo como, cara? Você tem uma empresa de capital aberto, né? Você tem que ser mais, tipo, pé no chão e explicar os passos que vocês vão fazer. Aí, quando a gente viu que realmente a empresa não tinha essa necessidade ou essa urgência de reduzir a alavancagem, terminou o resultado da empresa, né, que a gente estava em período de silêncio, que quando você está dentro do conselho, você não pode negociação, né, 15 dias antes de sair o resultado. Quando saiu o resultado da empresa, dia seguinte a gente começou a vender, em 2 semanas a gente foi embora. A gente tinha 10% da empresa. Em 2 semanas a gente foi embora. Errou, vai embora. Não enrola, vou esperar o melhor preço. Tem tanta empresa bacana, bem gerida, bem tocada e barata para comprar, que não tem que ter amor à posição. Errou, tchau, vai para a próxima. E aí, obviamente, a gente não fica feliz com os erros, mas a gente fica feliz, entre aspas, de depois da gente ter ido embora, realmente confirmar que a gente estava certo de ter entendido que as empresas eram ruins. Obrigado pela pergunta. E minha mãe está solteira, tá? Só pra... Desculpa. Eu espero que não. Mais dúvidas, pessoal? Aqui, ó. Boa tarde, eu sou o Fremaro, sou do RPPS de Santos. Acho bastante interessante essa estratégia, essa metodologia que vocês têm. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, da hora da saída, né? Porque comprar, eu vejo assim que não é tão difícil, é mais fácil comprar do que vender. E na hora de gerir a carteira, como é que você analisa, falasse um pouquinho mais como é que é esse momento da venda, na hora que você acha que é o ponto certo de vender o ativo para sair dele, que é a hora certa de vender. Porque às vezes você pode estar chegando, o preço pode estar subindo, mas o mercado está otimista, tem perspectiva de crescimento da economia nacional, mundial. Uhum. Então, eu vejo assim, o momento da saída mais difícil do que da entrada. Se você puder comentar um pouquinho, por favor. Ótima pergunta. Eu peguei um caso aqui que é a Cosan, né, que é uma empresa de capital aberto, e só para explicar como é que vocês leem esse gráfico, tá? Essa linha azul é quantas ações a gente teve da Cosan ao longo do tempo, só que descontando a aplicação e resgate. Porque, às vezes, se eu tenho uma aplicação, eu vou ter que comprar mais ação da Cosan. Se eu tenho um resgate, eu vou vender a ação da Cosan. Então, quando eu expurgo, né, quando eu tiro a aplicação e resgate, é como se fosse um cotista que está comigo desde dezembro de 17, nunca mexeu na posição dele, quantas Cosans passaram na vida dele. E, na verdade, o senhor está certo num negócio, que é
a compra normalmente demora muito, a gente demora anos fazendo investimento e as saídas são muito rápidas. Você não pode, por isso um pouco do nome Guepardo, você não pode pincelar. Bater o preço, tem que ir embora. E na hora que bate o preço, é a hora que todo mundo quer comprar, é a hora que você vende, os caras quase te chamam de idiota, que você está vendendo. Então, você pega o exemplo, e aí em cinza é o preço da ação, tá? Depois essa ação dividiu por 4, tá? Ela fez um split na bolsa, então esse 80 é o 20 de hoje. Você vê como a gente foi comprando, né, a ação entre 30 e 40 reais. Olha como a ação vai caindo, a gente vai montando. Isso aqui, por exemplo, você vê que demorou um ano para a gente montar a posição. Foi mais ou menos de dezembro de 17 até vai perto de março de 2019, mais ou menos 1 ano e 3 meses, que a gente foi montando a posição. E uma coisa importante, não é porque comprou bem que tem que vender mal. Então, pô, a gente comprou lá 30, vai nesse pedaço todo aqui perto de 35 reais. Pô, o negócio vai para 50. Aí as pessoas normalmente, pô, já ganhou dinheiro. A pessoa tem um stop loss, um stop gain, né? um ganho. A pessoa ganha um pouco, já, deixa eu ir embora. Ganhei no acaso. E o stop loss que é para baixo, a pessoa não tem. Não, vira lixeira. Então, você vê como a ação foi subindo, a gente não mexeu nada na nossa posição. Porque o meu preço justo dessa empresa era 80 reais. Então, pô, se eu comprei se alguém quis me vender por 30, que bom, sorte minha. Mas não é que bateu 50 eu vou embora. Ainda está muito descontado do valor justo. Aí você vê como a ação continua subindo, quando chega mais ou menos em 60, olha como a gente começa devagarzinho a vender. Aí a ação dá uma mega porrada para 80, olha a velocidade que a gente vende. Depois disso, a ação foi para 90. Que Deus ajude. Em nenhum momento a gente se chicoteia porque a ação, a gente vendeu 80 e foi para 90, se eu acho que o negócio vale 80. Um exemplo de empresa que a gente acha maravilhosa, que sempre esteve acima do valor justo na nossa conta, é a VEG. Sempre esteve acima do valor justo. E foi a ação que mais andou na Bolsa nesses últimos 23 anos. Em nenhum momento a gente se chicoteia, pô, que idiota que eu fui de não ter comprado. Eu sempre, na minha projeção conservadora, a empresa sempre teve cara. Eu fico muito feliz pela empresa, por Jaraguá do Sul, né, que é a região que a VEG, que tem a fábrica da VEG, que os caras foram muito melhores do que eu projetava. Óbvio que eu torço pelas empresas, mas eu não vou comprar um negócio que eu acho que vale 100 por mais de 100, porque eu acho que a empresa pode me surpreender positivamente. Eu quero que essa surpresa positiva da empresa seja um negócio que eu ganhe de graça. Eu não quero pagar por isso e, se não tiver essa surpresa, eu me dar mal. Eu não vou tomar esse risco à toa, entendeu? Então, hoje em dia, para você ter uma ideia, a ação da Cosan, que bateu esse 80, hoje ela está mais ou menos por 40 e pouco, perto de 50. Já caiu de volta da onde a gente vendeu. A gente tem uma posiçãozinha pequena de novo em Cosan. Então, também é isso. Quando a gente desinveste, não é que eu desinvisto, abandono a empresa, não quero mais saber dela. Não. Eu continuo gostando da empresa, eu só não quero naquele preço. Então, você pega o próprio caso de Itaú, a gente fez posições grandes e desinvestiu do Itaú ao longo da vida 6 vezes. Posições assim de 15% do fundo, de 20% do fundo. Que foram as épocas que todo mundo falou que acabou o bancão, que agora as fintechs vão dominar, que o Banco Inter vai dominar. A gente falava, tá bom, Itaú é bem bobinho mesmo. É o banco que mais gasta em tecnologia, é o banco que está melhor preparado para competir com todas as fintechs, e tem se provado isso. Continua tendo um retorno sobre o capital, sobre o patrimônio maravilhoso, mesmo quando todo mundo falou que ia acabar os bancões. Então, o trabalho nosso é esse, quando todo mundo fala um negócio, espera aí, vamos analisar friamente, sem escutar narrativa, sem escutar o que o mercado está falando, o que a gente acredita. Pô, a gente estava dentro do Itaú, a gente viu o que o Itaú estava fazendo. Eles sabem exatamente o que está acontecendo no Brasil, estão se preparando para isso. A diferença é que o Titanic, você não espera que seja do dia para a noite. Mas eles estavam fazendo, eles tinham a cultura para isso, a meritocracia para isso. As pessoas eram remuneradas desse jeito. Tanto é que ele foi lá e conseguiu competir de igual com o BTG, com o Banco Inter, com o Nubank. E está aí super bem, com o ROI super bom, né? O retorno sobre o patrimônio muito bom. E aí a ação foi super bem, a gente já desinvestiu mais da metade do que a gente tinha de Itaú. Então, essa disciplina de não escutar narrativa. Nessa época, quando a gente comprou a Cosan, todo mundo tinha preconceito com o Biometo. O Biometo é o presidente da Cosan. O Biometo não é bacana, não sabe fazer conta, é bandido. A gente fala, cara, mas por quê? Então, vamos entender o que as pessoas falam e se realmente é verdade. A gente vai falar, cara, nada que estão falando é verdade. O cara é muito bom. Olha o mérito do cara. E tem que tirar o chapéu. A gente é muito fã de empresário. Porque empresário toma um risco maluco, ainda mais no Brasil. E olha o mérito que ele teve. O negócio da Cosan nasceu com açúcar e álcool, né, com cana-de-açúcar, com usinas. Que, para nós, é um investimento que a gente não pode investir. Dentro daquela parte setorial, não é um setor que eu acho bom. E o Biometo também não achava bom. Por acaso, era da família dele. Ele nasceu com aquilo, vamos dizer assim.
que ele fez? Ele pegou o que a empresa gerava de lucro e começou a comprar outros negócios bons. Aí ele foi lá e comprou a Shell, aí ele foi lá, comprou a Rumo, né, de ferrovia. Então, olha o mérito, foi lá e comprou a Comgás. Então, olha o mérito do cara de nascer num negócio ruim, graças a Deus, conseguir ganhar dinheiro nesse negócio ruim e rapidamente pular fora desse negócio. Não é que pulou, ele deixou lá. Mas focar em outros negócios que ele via que eram muito mais sustentáveis de longo prazo do que a própria empresa da onde ele nasceu. Pô, tem que tirar o chapéu. O cara tem a humildade de olhar e falar, eu nasci daqui, mas isso não é bacana, os outros são bacanas, e eu vou focar nos outros negócios, é um super exemplo de empresário. Então, esse é o trabalho que a gente faz, de focar, conversar, não ir com preconceito, entender exatamente o que o cara faz e dar mérito para os caras que são bons. Obrigado pela pergunta. Ali, ó. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Tudo bem. Bom, você já convenceu a gente, eu sou o Rui de Itu, tá? Mas eu queria saber, você falou que o preço que você achava que era o preço justo da Cosan era 80. Como é que vocês chegam nessa projeção de preço justo? Então, a Cosan é um pouquinho mais trabalhosa porque elas são várias empresas. Então, coitado do analista que ele não olha uma empresa, né? Ele tem que olhar todas as 5 empresas que ficam dentro da holding Cosan. Mas é literalmente olhando e falando, quanto eu estou projetando que a empresa vai dar de lucro nos próximos anos? Então, Comgás, por exemplo, que é de parte de duto de gás. Pô, quanto tem para expandir a parte de duto de gás? Quantos % da população de São Paulo não eram com gás encanado? Quantos que dá para ser? Quanto que é o retorno que ele tem sobre esse investimento? Então, na média, quando ele põe o gás, né, quando ele põe o duto de gás, quanto que ele consegue ter de retorno em cima desse investimento que ele faz? Pô, o cara sabe fazer essa conta bem feita, o cara tem na vírgula, ele sabe calcular direitinho. Então, quanto que vale? Quanto que ele vai expandir? Quanto que, né, vamos dizer, o parque atual de dutos de gás dele dá hoje em dia, mais o que a gente espera de crescimento dentro do setor dele, né, dentro da onde ele tem concessão, pega todos esses fluxos ao longo de todos os anos e traz para hoje. Então, vamos dizer, 1 bilhão de lucro esse ano é diferente de 1 bilhão de lucro daqui a 10 anos. 1 bilhão de lucro daqui a 10 anos, para mim, sei lá, 500 milhões hoje, trazendo aquele 1 bilhão lá da frente para hoje. Então, a gente pega todo esse fluxo e traz para hoje. Aí eu sei quanto vale a Comgás, aí eu sei quanto vale a Rumo, aí eu sei quanto vale a Move, que é uma empresa de lubrificante deles, aí eu sei quanto vale a Raízen. Aí eu vou pegar tudo isso e saber quanto vale a Cosan. Então, por isso que eu brinco que o coitado do analista de Cosan, na verdade, ele não analisa uma empresa, né? Ele analisa 5 empresas para chegar no resultado de uma empresa. É diferente, por shopping center, é bem mais fácil. Pô, eu tenho lá os 59 equipamentos, a gente tem por shopping, quanto que o cara ganha por metro quadrado, quanto que é a receita do shopping por metro quadrado, quanto que eles ficam, qual é a vacância, né? Quantos % que fica desalugado de cada shopping. Então, você faz uma projeção. Pô, aí você começa a analisar os cenários ruins. Qual é o pior cenário, maior vacância que ele teve? Se acontecer isso, quanto vale? Tá bom, vale um pouco, não vale 100, vale 80. Se realmente der tudo certo, vale 100. Se der mais certo ainda, se ele conseguir diminuir a vacância, vale 110. Tá bom, eu estou comprando por 50 ou 60. Então, eu estou descontado mesmo num pior cenário, eu ainda estou comprando barato. Então, é um pouco, o caso mais recente nosso é a Sabesp. A gente já tinha um investimento antes da privatização realmente ser concretizada e aumentamos o investimento na privatização. A Sabesp é praticamente uma conta que você tem que fazer. É quanto que eles vão conseguir reduzir de custo. Cada 5% que eles reduzem de custo é R$5 na ação. Essa é a conta burra que dá para fazer dentro da Sabesp. Então, se conseguimos diminuir 5% o meu custo, a ação vale R$5 mais caro. Então, essa também obviamente, esse é o final do trabalho do analista, mas é um jeito fácil de você entender. Então, é entender assim, pô, tudo bem, o pessoal que está chegando na Sabesp agora, o que eles acham que dá para reduzir? A Sabesp tem mais ou menos 3,5 bilhões de custo de funcionário, mais 3,5 bilhões de terceirizado. Pô, será que precisa de tudo isso? Como é que os caras mapearam? Quanto que dá para reduzir? Como que aconteceu em outras privatizações de saneamento público? Então, você vai fazendo esses trabalhos, você consegue ter uma boa projeção, e foi o que eu comentei. Não é que é cravado 100. É 100, 95, 105, é próximo àquele número. Mas eu estou pagando 50. A Sabesp é um caso que a gente está praticamente pagando metade. Então, é ótimo para a gente falar, pô, tá bom. Se eu errar tudo, não valeu 100, vale 90, eu estou pagando 50. Saneamento básico, coisa mais boba que existe.
Então, por isso, a gente não gosta daquelas empresas que ganham muito dinheiro, aí no outro ano não ganha nada. A gente gosta da coisa resiliente. Por isso que o nosso fundo de dividendo casou muito com a nossa estratégia, que é muito semelhante com a filosofia de um fundo de dividendo. Por isso que foi muito fácil a gente criar essa estratégia do dividendo, tendo o nosso perfil de investimento, entendeu? Não sei se ficou claro. Tá bom. E obrigado pela pergunta. Mais dúvidas, pessoal? Ô, Gabi, imagina se eu tivesse falado que cada pergunta ganhava um uísque, hein? Boa tarde, eu sou o Hilton de Tatuí. Tudo bom? Eu queria saber qual a frequência que vocês reavaliam esse preço justo do papel. Tá. Ótima pergunta. No mínimo, obviamente, trimestralmente, né, que é quando saem os resultados das empresas. Então, saiu o resultado da empresa, você tem informação nova, obviamente, você vai colocar. Mas sempre quando a gente conversa com a empresa, a gente vai tendo um cheiro de se está indo para o lado que a gente espera. Empresas de commodity, então uma Vale, por exemplo, uma Klabin, que vamos dizer que a receita dela é muito dependente da commodity, se tem uma grande variação no preço da commodity, automaticamente eu vou mudar o preço eu vou mudar meu preço justo da empresa. Agora que o câmbio foi super para cima, pô, nossa projeção de câmbio não é que é uma projeção que é, eu faço uma projeção conservadora para ter uma conta de quantas empresas valem. Então a nossa projeção estava em 5,10. Pô, o câmbio foi para 5,60, vamos subir para 5,30 o nosso câmbio, porque por acaso a gente tem muita empresa que se beneficia com o câmbio para cima. Então eu não quero botar o câmbio de 5,60, porque depois cai para 5,30, aí eu estou achando que está barato, aí o câmbio cai, aí meu preço justo cai. Então, pô, vamos subir estruturalmente o nosso câmbio para 5,30? Vamos, tá bom. Então, as empresas mudou algumas delas que são dependentes de câmbio, que é o caso de uma Klabin, como ela exporta papel e celulose, ela recebe mais reais, porque em dólar vai ser o mesmo preço, mas em reais ela vai ganhar mais reais. Então, automaticamente, o valor justo da Klabin subiu um pouquinho. Então, depende muito assim. No câmbio, se tem grandes variações, a gente atualiza o modelo. Se tem variação do dia a dia, não muda nada para a gente, não fica atualizando todo dia. E aí, obviamente, nos resultados aí que são as grandes mudanças, né, grandes, vamos dizer, que a gente está colocando novas informações no modelo e que aí pode mexer alguma coisa no valor justo. Obrigado pela pergunta. Mais dúvidas? Fale agora o cálice para sempre. Opa! Desculpa, eu fiquei totalmente para o lado esquerdo lá, nem vi os senhores aqui. Sou Edivaldo, sou da IPMC de Catanduva. Eu fiquei numa dúvida, se você puder voltar o slide passado, aquele está em vermelho. Qual? Ah, dos 7 erros? Isso. Espera aí. Voltando. Aqui. Isso, ali. Você falou na sua palestra que vocês não abandonam as empresas. Essas 7, sim. Aí, nessas daí, foram abandonadas. Essas a gente joga no lixo. Então vocês abandonam. O que eu quis dizer, o que eu não abandono, é, por exemplo, a Cosan, que eu adoro a empresa, que bateu o valor justo, eu vou embora, mas eu continuo analisando ela. Certo. Agora, se tem um problema na empresa que é estrutural, aí vira lixão. Eu jogo e nunca mais olho a empresa, até que ela mude aquele problema. Certo. Então, se eu tenho uma empresa, é muito raro acontecer isso, de uma empresa com tudo isso de xizinho vermelho, do nada virar a empresa mais linda do mundo. Mas pode acontecer. Se acontecer, a gente também não tem problema de trazer ela de volta. Pô, o cara conseguiu entender, voltou, mas eu não lembro de nenhum caso por exemplo, desses 7 erros, nenhum deles voltou para o meu universo de empresas investíveis. Certo. Entendeu? Obrigado. Mas uma Cosan, eu desinvesti, mas continuo acompanhando a empresa e rezo para a ação cair para comprar de novo. Mais dúvidas, pessoal? Não, acho que agora foi. Vou aproveitar para tirar uma dúvida. Como é que é o sistema ou modelo, né, de decisão, de governança? Porque deixar na mão de um ou de poucos aumenta as chances de erro, né? Claro. Então, como é que vocês trabalham essa questão? Tá. Também uma ótima pergunta que a gente acabou não falando. Deixa eu, aqui nessa parte... Então, vamos dizer, a gente terminou todo esse processo. Quando chegou nessas 70 empresas investíveis, o final do trabalho qualitativo,
Cada um do comitê, aí são todos analistas, o gestor e eu sou o terceiro maior sócio da gestora e eu já fui analista também, então eu participo também desse comitê. Baseado em toda a parte qualitativa das empresas, cada um vota qual é o limite máximo que gostaria de ter de exposição àquele negócio. Dado a estratégia, dado o setor, dado tudo que a gente entendeu da empresa, do longo prazo da empresa, tudo. Aí cada pessoa do comitê vai falando, sei lá, eu aceitaria ter 7%, outro 9%, outro 10%, outro 20%, tanto faz. Aí a gente faz uma média ponderada, né? Então, só um parênteses, tem um livro que chama Outlier, que é um livro que conta, é um livro muito interessante que fala sobre as 10 mil horas. E é um livro que ele mostra que as pessoas, né, obviamente a pessoa tem uma aptidão para fazer certas coisas na vida, mas um pedaço importante são as 10 mil horas, é o cara ter feito 10 mil horas daquilo. Então ele dá o exemplo do hockey, eu vou contar para vocês só porque é interessante essa história. No hockey, e quem tem filho pequeno sabe disso, é muito diferente um moleque que nasceu, por exemplo, meu filho é de 2013, é muito diferente de força, de destreza, um moleque que nasceu em janeiro e um moleque que nasceu em dezembro de 2013, quando ele é pequeno. Né? Quando você fica mais velho, não muda nada. Até melhor ter nascido mais depois. Né? E aí, o que acontecia com o hockey nos Estados Unidos? Normalmente, os caras mais velhos, né, que eram mais velhos dentro daquele ano, eles normalmente são mais fortes, são maiores. E aí, eles iam melhor naquelas primeiras aulinhas de hockey, né, de hockey no gelo, né, que isso é super famoso nos Estados Unidos. E aí, como eles iam bem, eles iam sendo levados... Peraí, que eu acho que eu ia da microfonia. Eles iam sendo levados para os times para poder treinar mais. Então, no final, os caras mais fortes, em vez de jogar uma vez por semana, eles jogavam 3 vezes por semana. E, automaticamente, eles iam melhorando mais ainda. Quando você pergunta assim, tem um negócio que é o ranking dos melhores caras de hockey dos Estados Unidos. Se eu não tivesse contado essa história, a primeira coisa que eu perguntasse para vocês, como é que vocês acham que é a distribuição dentro dos meses desse ranking? Seria 1/12 para cada mês. Normal seria metade dos caras serem de janeiro a junho e a outra metade ser de julho até dezembro. Metade dos caras que estão nesse ranking dos melhores jogadores de hóquei dos Estados Unidos são de janeiro a março. Porque esses caras treinaram mais quando eram menores, aí eles jogaram mais. Então, quando eles chegaram, vamos dizer, no mesmo nível de destreza e força, eles tinham muito mais horas de hóquei do que os outros meninos. Então, automaticamente, eles estavam melhores. Aí conta a história do Bill Gates, que também foi uma das primeiras escolas nos Estados Unidos a ter computador. Por acaso, foi a escola do Bill Gates. Então, o Bill Gates chegou em 10 mil horas de computação muito antes do resto da população. É óbvio que ele é um gênio, mas, além disso, ele conseguiu aprender muito antes das pessoas. Então, ele estava mais preparado e conseguiu ser um cara na frente de todo mundo no tempo do computador. Conta a história dos Beatles também. Então, é bem interessante esse livro, todo esse resumo para falar das 10 mil horas. Então, a gente faz um ranking lá na gestora. Quando o analista atinge 10 mil horas de análise ou gestão, ele tem voto pleno. Se o cara tem 5 mil horas, o voto dele vale metade. Todo mundo no comitê vota, aí a gente pondera por essas 10 mil horas, né? Bateu 10 mil horas, o cara tem voto pleno, e aí é a definição do comitê qual é o limite máximo que a gente pode ter de posição naquela empresa. Aí um próximo limite depois desse é o do gestor. O do gestor só pode ser ou igual ou menor ao do comitê. Se o comitê quer ter 5% de uma empresa, o gestor não pode querer ter 10%. É do comitê para menos, nunca do comitê para mais. E foi interessante, porque quando a gente foi implementar o comitê em 2009, qual que era a única preocupação do Otávio? Ele falava, eu sou o maior cotista do fundo. Eu não quero arriscar fazer um comitê, e na época, né, o OGX, que estava no auge, ele falou, não posso arriscar fazer um comitê e vocês tudo ficarem loucos e querendo botar o OGX e eu ser obrigado a ter o OGX no meu patrimônio. Falou, não quero, eu prefiro não ter gestora. Então, foi aí que a gente definiu, falou, então eu vou fazer que a gente tem poder de veto e você tem poder de veto. Os dois lados têm poder de veto. O comitê, para se o gestor estiver louco, a gente não deixa, e o gestor, para se o comitê estiver louco, o gestor também não deixa. Graças a Deus, como a filosofia de investimento é muito semelhante de todo mundo, nunca foi usado de nenhum dos dois lados o veto. Mas é o jeito, então, seria o do comitê, o limite do comitê, e o do gestor vai ser daquilo para baixo. E aí o gestor com os analistas no dia a dia tem a liberdade de poder comprar e vender dentro desse limite. Como se um comitê de investimento de vocês desse o limite, você pode comprar 5% em NTNB. Quando você vai comprar? Ao longo desse tempo, você pode comprar a hora que você achar melhor. Então, é mais ou menos semelhante, só que com esses limitantes. Foi bom que, como não acabaram perguntando, mas acho que é importante todo mundo saber que entra muito no processo de investimento. Perdão, perfeito. Muito obrigado, Roberto.
Não tendo mais perguntas, então a gente pode encerrar esse painel, né? Agradecer a todos pela presença e por se manterem aqui interessados e atentos, né? Acho que é o próximo evento aqui do congresso, na verdade, para os RPPS é a eleição, né? Então teremos lá um espaço aberto para eleição e depois, salvo engano, é o jantar. Mas aí acho que a programação consegue informar melhor do que eu. Depois, se puderem consultar. Eu também não sei. Então, eu acredito em você. Muito obrigado, Roberto. Parabéns pela sua apresentação. Parabéns pela empresa. Né? Levo meus agradecimentos aí a todos os envolvidos. Né? E parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigado a você.